Olá, meus docinhos, bem-vindos a esse canal. Hoje eu quero fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu comigo. E para quem não me conhece, meu nome é Amanda. Se você não me conhece, se inscreve aqui no canal, deixa um like, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que eu vou soltar aqui. Gente, por favor, me ajuda a chegar em 500 inscritos. Eu tô em 398 nesse momento, eu peço muita ajuda de vocês. Vamos pro vídeo. Para quem não me conhece, eu fiz uma rinoceptoplastia 9 meses atrás e muita gente estava me pedindo atualizações sobre a rino. Também tem gente nova aqui no canal que está aguardando o vídeo do restaurante do Pesadelo na Cozinha. Eu vou fazer esse vídeo ainda, então eu peço que se você está assistindo esse vídeo somente por conta disso, por favor, tenha mais um pouco de paciência, aguarde. Eu vou mostrar depois no final do vídeo que minha casa ainda tá uma bagunça. Eu me mudei recentemente, tem 2, 3, ainda não tem nem 3 semanas que eu me mudei. Então eu peço paciência. Assim que as coisas se ajeitarem aqui, eu vou lá no restaurante gravar também. Mas antes de qualquer coisa, antes de fazer a atualização do vídeo de rinoplastia e do vídeo do Pesadelo na Cozinha, eu quero falar primeiro para vocês, explicar o que aconteceu comigo, por que eu sumi esse tempo e vamos lá. Gente, quando eu fiz a minha rinoceptoplastia, eu já estava tendo alguns problemas na casa onde eu morava, porque lá o filho da dona ouvia música muito, muito, muito alto, antes de eu ter feito a rinoceptoplastia. E depois que eu fiz a rino, parece que a situação piorou. Por quê? Eu não sei se houve algum tipo de provocação da parte deles, se eles queriam me atingir de alguma forma. Mas assim, quando eu fiz a rino, gente, eu não sentia dor no nariz em si. Eu sentia muita dor aqui, ó, na minha nuca. Quando eu fiz a cirurgia, eles colocam, pra você deitar na maca, né? Eles colocam um rolinho assim, ó, um rolinho feito de gases. E você deita com a cabeça nesse rolinho aqui assim. Só que conforme eles foram fazendo as fraturas controladas, né, no nariz, eu acho que eu bati a cabeça e isso deixou muito dolorido. Então, depois da cirurgia, eu não sentia dor no nariz, eu sentia dor na cabeça. Tanto que doía até pra deitar. E na semana que eu estava de recuperação pós-cirúrgica, o filho da dona, ele colocou um som no último volume, como assim, ele já fazia antes, né? Só que a questão ele sabia, porque a mãe dele sabia, todo mundo sabia ali que eu tinha feito uma cirurgia. E assim, o que você espera do próximo é no mínimo respeito, né? Olha, você tem o direito de ouvir a sua música dentro da sua casa, mas desde que não incomode ninguém, desde que não atrapalhe a vida de ninguém, né? No caso, ele já tinha me atrapalhado muitas vezes. Muitas vezes eu precisava fazer uma ligação, não podia, eu tinha que sair de casa, porque o som estava muito alto. Às vezes, para assistir uma TV, um filme, alguma coisa, tinha que colocar fone de ouvido, porque não conseguia ouvir, e ainda assim o som dele disputava com um fone de ouvido daqueles grandes, sabe? Que são bem, bem altos. Ainda assim era difícil. E quando eu fiz a rino, ele colocou música bem alto. Nesse dia ele estava bebendo junto com a namorada. E ele deu uma surra na namorada. Só que antes de ele dar uma surra na namorada, eu mandei mensagem pra mãe dele e falei, olha, eu fiz a cirurgia, eu estou com muita dor de cabeça. Será que seu filho poderia abaixar um pouco o som? Por favor, eu fui super educada. Ela falou, não, tudo bem, vou falar com ele. Falou com ele, ele desligou. Só que ele já tava bem bêbado. Eu não sei se isso deixou ele mais nervoso ainda. Uma surra na namorada dele, ele queria jogar ela da janela. E ela pedia para as pessoas chamar a polícia, enfim. Eu não me meti. Fiquei muito triste com aquela situação. Fiquei com a consciência pesada, pensando que o meu pedido poderia ter causado tudo isso, né? E depois eu fiquei sabendo que meu pedido não tinha nada a ver com o motivo da briga.
foi um motivo deles dois lá. Ela apanhou, eles se machucaram feio, ela chegou até a sangrar e depois eles voltaram. E ela voltou com ele estando grávida. Enfim, gente, a vida dos outros não me importa. A questão é que eu não estava conseguindo viver na minha casa. E depois dessa reclamação, a situação foi piorando. Eu percebi que começou a ter uma pirraça. Se não tinha, começou a ter uma pirraça. E todos os dias aquela música alta. E uma certa situação, a irmã dele, eu fui falar sobre, né, o barulho que estava incomodando. E uma certa situação eu vi a irmã dele falando que ele só ouvia música de final de semana. E aí eu argumentei, falei, olha, não é só de final de semana, ele tá ouvindo música todos os dias, num volume alto, eu já vi ele ouvindo música de madrugada. Ele fala que ele precisa dormir durante o dia para trabalhar de madrugada, mas ele passa o dia ouvindo música no último volume. E aí tudo bem, gente. Até então a gente estava levando entre conversas, tudo. Um certo dia, eu sonhei durante a madrugada que a filha da dona da casa, no caso, irmã do cara que ficava perturbando com música alta, como que grava um vídeo, gente, no YouTube com música alta? Não tem como. Se eu tentasse gravar qualquer vídeo, não ia subir, porque eu ia levar strike por conta das músicas, enfim. E aí, eu tive esse sonho, que ela vinha no meu portão, me pedindo a casa, e tudo bem, gente. Acordei no dia seguinte, falei pro Silas, meu esposo, falei, olha, eu sonhei com isso, isso e isso. Gente, e aí eu levantei, fui fazer minhas coisas. Fui limpar a minha casa, isso era cedo. E esse irmão, esse filho da dona da casa, da proprietária, ele morava embaixo de mim. E aí eu levantei, fui fazer minhas coisas, limpar minha casa, tudo. E de repente, eu escutei um barulho de alguém gritando. Olha, eu quero dormir. Ah, gente, nesse dia eu perdi minha paciência. Eu falei, olha, você quer dormir, você vai dormir. E durma à vontade. Só que eu não vou deixar de fazer o meu serviço dentro de casa por conta de você. Porque vocês passaram a madrugada inteira com um pica-pau no último volume. E eu não fui na porta de ninguém reclamar. Eu estou aqui com sono, acordada, trabalhando, fazendo minhas coisas em casa. E ainda tenho que ouvir isso. Aí, ele não gostou. Ele não teve coragem de falar nada pra mim. Chamou a irmã dele veio no meu portão. Gente, o sonho que eu tive na noite anterior. A irmã dele veio, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo? Que eu tive que ouvir isso, isso, isso do seu irmão, sendo que ele não tem moral nenhuma pra falar de mim aqui. Eu estou trabalhando, tô limpando a minha casa e eu não tenho tempo pra ficar aqui ouvindo asneira. Ah, mas que não sei o que. Eu falei, olha, faz o seguinte, vamos entregar a casa. Estamos entregando a casa agora. Entregamos a casa e começamos a busca por outra. Começamos a encaixotar nossas coisas, arrumar tudo. E ficamos um mês com as coisas encaixotadas. Encontramos uma casa. Essa casa que nós tínhamos encontrado, eu vou deixar aqui, vocês vão ver agora.
Como vocês viram no vídeo, a casa estava cheia de bagunça, cheia de sujeira. Nesse vídeo que eu gravei pra vocês, eu já tinha pego a chave. Foi o dia que eu peguei a chave. Mas quando a gente foi ver a casa, a dona da casa falou assim, olha, tem umas bagunças lá, mas eu vou mandar limpar aquelas bagunças, vou tirar tudo que tem que tirar da casa e desocupar ela pra você entrar. Só que, gente, quando a gente alugou essa casa, esse quintal que vocês viram, era pro nosso cachorro. A dona da casa falou, olha, não tem problema porque é uma casa independente, não tem problema você ter cachorro porque tem um quintal enorme, não vai ter outras pessoas no quintal, então não tem problema você ter cachorro. Foi isso que eu ouvi. A gente fez um contrato, a gente assinou, a gente foi em cartório, reconheceu firma, a gente fez tudo que tinha que ser feito, fez o pagamento, tudo certinho. Só que uns dias antes da gente se mudar, a gente pegou a chave, que foi quando vocês viram esse vídeo. Eu constatei, mas o meu esposo, que a casa não estava limpa, não estava pintada, conforme ela tinha me falado que ia fazer. E tinha muita coisa para ser feita. Então eu falei pra dona, eu falei, olha, fulana, tem muita coisa para ser feita aqui. Eu peguei esses vídeos e mostrei tudo para ela. E ela não tinha ido na casa, ela me alugou a casa sem ir na casa verificar o estado que a casa dela estava. E tudo bem, gente, até então, tudo bem, né? Não há nada que a gente não converse e resolva. Só que o que acontece? Nesse dia que eu mandei o vídeo pra ela, ela falou assim, olha, você pode me trazer a chave amanhã? Porque eu tô sem cópia e eu vou pedir pra alguém ir lá pra poder limpar a casa, terminar a pintura e deixar tudo pronto pra você se mudar no sábado. Falei, tudo bem. Achei isso muito estranho, gente, mas fui, devolvi a chave. Enquanto isso, ela ia me falando, olha, a gente tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tudo bem, tranquilo. Quando chegou no sábado, a gente ia se mudar no domingo. No sábado, isso acho que foi numa terça, quarta-feira, foi na terça. Quando chegou no domingo, não, desculpa, no sábado, eu cheguei do trabalho e mandei mensagem pra dona da casa. Falei, olha, a casa tá pronta, a gente vai precisar pegar a chave pra gente se mudar amanhã, que no caso ela já estava ciente. E aí ela me vem com a seguinte resposta, Amanda, então, eu já falei com o serralheiro e eu vou colocar um portão aí nesse lugar que eu vou deixar aqui pra vocês agora ver. E aí eu vou colocar um portão nesse lugar, você vai ficar com essa escada de baixo pra você colocar o seu cachorro, as pessoas vão poder passar, subir e descer. Por quê? Eu falei pra ela assim, fulana, será que essa obra vai demorar muito? Porque na terça, até segunda, a gente vai ter gente em casa. Só que de terça em diante, a minha preocupação é o cachorro. Porque eu entendo que se o pedreiro vai precisar subir, entrar na casa para poder terminar de arrumar as coisas que não vão dar tempo de terminar até domingo. Mas, assim, minha preocupação é o cachorro avançar nele, morder, né? Porque o cachorro que a gente tem, ele é bem traiçoeiro. E ela falou, ai, não tem problema, eu vou colocar esse portão, e aí você deixa o seu cachorro lá, e a gente vai poder subir e descer tranquilamente. Aí eu falei assim pra ela, olha, senhora, é o seguinte, ela é uma senhora de idade, gente. Eu falei, é o seguinte, eu preciso que a senhora seja sincera comigo. Se a senhora tem intenção de fazer uma obra maior nessa casa, por quê? O meu cachorro não vai ficar preso nesse corredor. Eu estou alugando a casa da senhora justamente pela questão de que tem um quintal enorme. E é isso que eu estou buscando pro meu cachorro. Meu cachorro precisa ter bem-estar, assim como eu, assim como meu marido. Meu cachorro é como um filho para mim. E é assim, gente, as pessoas, elas são da seguinte maneira. Se você maltrata um cachorro, se você faz algo ilegal com algum tipo de animal, você está sujeito a ser preso, certo? E pagar pelos seus crimes.
Mas quando você trata um animal como ele merece ser tratado, as pessoas acham que você é louca, que você passa dos limites. E não é isso. Não é isso. O meu cachorro merece ter um quintal, o meu cachorro merece ter espaço. E era somente isso que eu queria. Eu ia pagar um aluguel muito mais caro, praticamente o dobro do que eu pagava na outra casa, justamente por isso, porque eu queria que meu cachorro tivesse conforto. E o que aconteceu? Quando eu falei isso pra ela, ela falou assim: olha, sabe a parte de cima da casa? Eu sim. Ela, então, eu vou terminar de construir, vou fazer mais 3 cômodos lá e eu vou alugar. Aí eu falei: não, mas espera aí. A senhora me alugou um lote. A senhora não me alugou só um andar. No caso, a senhora me alugou 3 andares. Garagem, o andar da casa e o andar de cima, que tinha um quintal. Aí no último dia, antes de fazer a mudança, a senhora deixa para me falar isso? Que a senhora vai fazer obra, sendo que eu estou me mudando de um lugar extremamente barulhento, porque eu não quero mais barulho na minha cabeça, e a senhora vai fazer uma obra em cima de mim, sabe lá Deus por quanto tempo, vai alugar, sendo que eu já falei para a senhora que eu estou procurando uma casa independente, e ainda de quebra o meu cachorro vai ficar num espaço minúsculo disputando com uma máquina de lavar. Não, não é isso que eu quero, não foi esse combinado. Aí ela falou assim: ai, tudo bem, Amanda, se eu fosse você eu vim aqui pegar a chave para olhar a casa, porque eu tive o maior gasto com essa casa, para limpar, para pintar. Eu falei: opa, senhora, a questão é o seguinte, a sua casa estava destruída, cheia de lixo, cheia de mofo, e isso não é culpa minha, não fui eu que fiz. Não fui eu que deixei o lixo lá, em nenhum momento eu me comprometi a retirar esse lixo. Quem se comprometeu a retirar esse lixo foi a senhora. Em nenhum momento eu me comprometi a fazer pintura. Quem se comprometeu a deixar a casa pintada, limpa para ser entregue foi a senhora. Então, não é isso que nós queremos. Ela falou: se você quiser eu te devolvo o dinheiro, mas se eu fosse você eu vinha buscar a chave para você ir ver a casa. E, gente, eu falei pra ela: eu não vou buscar a chave. Sabe por quê, gente? Ela queria que eu pegasse a chave pra aí sim dar validade no contrato. Porque aí, se eu desistisse, eu teria que pagar uma multa pra ela. No caso, né, eu não fui tão burra assim, não fui buscar a chave. Falei pra ela: olha, eu prefiro que a senhora me devolva o dinheiro. Me devolva o dinheiro que eu paguei e tá tudo certo. Eu pago mais um aluguel nessa casa que eu tô e a gente resolve esse problema. Ela simplesmente falou: não, tudo bem, amanhã eu te pago. Só que chegou no dia seguinte, ela não mandou nenhuma mensagem, a gente mandou mensagem pra ela, eu e meu esposo. E aí ela respondeu meu esposo e falou: olha, peraí que eu vou te fazer o Pix. Só que ela fez o Pix e ela não devolveu o valor todo. Aí eu fui questionar ela, falei: olha, por que a senhora só transferiu esse valor, sendo que eu te paguei tanto? Ela falou assim: porque eu tive gastos com a casa. Eu tive que reformar a casa toda, tive que tirar o lixo. Eu falei: opa, mas eu já não falei pra senhora que isso não era responsabilidade nossa? Que no contrato está escrito que a senhora ia me entregar uma casa limpa e pintada? Isso não é responsabilidade minha, a senhora não pode me tirar esse dinheiro. E digo mais, no caso, no contrato que a senhora me fez assinar, que está aqui na minha mão, no contrato fala que se ambas das partes, qualquer parte, tanto a dela quanto eu, qualquer parte descumprir o contrato, teria que pagar um aluguel a mais, como multa, forma de multa. E no caso, eu não estou te cobrando esse aluguel a mais, eu só quero que a senhora me devolva o que eu te paguei. E se a senhora não me devolver, eu vou atrás dos meus direitos, porque o que a senhora está fazendo é incorreto, é errado. E eu não tô te pedindo nada mais, eu só quero o que é meu. Aí, as filhas dela, que inclusive tem uma que é policial, acho que orientou melhor ela, e ela me devolveu o restante do valor no Pix das filhas. E aí, gente, já foi mais um problema pra minha cabeça, né?
porque até então era pra gente ter se mudado no domingo, a gente não conseguiu. E aí eu fui falar com a dona da casa que eu estava, falei com ela, falei, olha, a gente vai precisar pagar mais um aluguel. E ela não queria aceitar esse aluguel, gente. Aí eu fui falar pra ela, mas por que você não quer aceitar esse aluguel? Aí ela falou assim, porque você tá incomodada com meu filho. Gente. Aí tudo bem, eu falei, olha, ela falou assim, se você quiser conversar comigo, você desce aqui na minha casa e a gente conversa. Eu falei, olha, tudo bem. Ela queria conversar comigo e com meu esposo, né? Falei, por mim, tudo bem, só que o meu marido chega de madrugada e que horário a gente pode conversar? Pode ser de manhã? Ela, de manhã eu não tô em casa. Pode vir de madrugada mesmo. De madrugada, meu marido chega, só que quando ele chega eu já estou dormindo, gente. Porque eu durmo cedo. Falei, não, tudo bem. Fui, acordei de madrugada. Quando meu marido chegou, a gente desceu na casa dela. Ela me falou coisas horríveis. Como se a errada fosse eu, gente. Como se eu tivesse errada. Ela falou que ninguém reclama do filho dela. Só que eu conversei com um vizinho e esse vizinho falou assim pra mim, você vai sair daí? Eu falei, vou. Ele falou assim, meu Deus, não para ninguém nessa casa por conta desse filho dela. Vocês acreditam nisso? Olha como Deus é justo. E eu tive que ouvir um monte de coisas dela, como se eu tivesse errada, para ela poder aceitar esse pagamento de R$ 500, que era o aluguel que a gente pagava lá, 550. E aí tudo bem, a gente foi, pagou os 550, eu falei pra ela, olha, eu não vou ficar um mês todo aqui, eu vou sair antes, mas eu preciso desse prazo. E, gente, paguei esses 550 na base da humilhação, né? E tudo bem, passou alguns dias, a gente procurando casa, procurando. Na mesma semana a gente conseguiu encontrar a casa que a gente já está morando hoje. Só que era uma casa de imobiliária, não daria pra gente se mudar naquele final de semana, por quê? Porque tinha um feriado prolongado, a imobiliária ia fechar, e o processo de avaliação só iria sair na semana seguinte. Então, nós tivemos que esperar, não teve jeito, tivemos que pagar um aluguel a mais, tivemos muito prejuízo, tivemos que cancelar o carreto, ficamos mais quase um mês no meio da bagunça das caixas, sem conseguir cozinhar, sem conseguir tomar banho. Ah, detalhe, na semana que a gente ia se mudar pela primeira vez, nosso chuveiro parou de pegar, simplesmente assim. Ele parou de funcionar e a gente comprou um chuveiro novo, colocou um chuveiro novo, não voltou. Compramos uma nova resistência para outro chuveiro, não voltou. Falei com a dona da casa, falei, olha, a gente tá sem chuveiro. Será que você pode olhar os disjuntores daí de baixo para ver se não caiu? Porque aqui em cima a gente já olhou e não tá resolvendo. Gente, hoje eu fiz essa pergunta em abril. Estamos quase no final de maio, até hoje eu não recebi essa resposta. Vocês acreditam que eu fiquei um mês e meio tomando banho de canequinha, gente? Pois é. Aquecendo água para tomar banho e tomando banho de canequinha. Tudo bem, até então ok. Quebrou o portão, eu arrumei o portão da outra casa. E aí sim, gente, faltando uns 15 dias pro final do prazo, né, desse aluguel a mais que a gente pagou, a gente conseguiu se mudar. Alugamos uma casa de imobiliária, onde temos muitos deveres a ser cumpridos, mas nós também temos os nossos direitos garantidos, sabe? Então, assim, foi a melhor coisa que a gente fez. A gente se mudou para um lugar extremamente calmo, extremamente tranquilo, um lugar muito perto da natureza. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui, de um parque estadual maravilhoso que tem aqui do lado, na mesma rua onde a gente mora. E eu e meu esposo, nós temos direito à gratuidade. E, gente, a gente passou o maior perrengue das nossas vidas.
esses últimos 2 meses foram piores, mas desde que eu fiz a cirurgia tem sido muito turbulento. E foi por esse motivo que eu não vim aqui antes, não gravei sobre a rinoplastia, sobre o restaurante e sobre a minha vida em si. E assim, eu peço muito pra vocês, se vocês gostarem, se vocês quiserem, deixa o like, comenta aqui se vocês querem ver o tour dessa casa nova que eu tô morando, porque agora a gente tem mais quartos, a gente tem... Quem sabe eu vou ter um escritório, já que a gente tem um quarto maior agora, um quarto a mais. Nós temos um quintal enorme para o nosso cachorro, um lugar maravilhoso, com vista bonita. Então eu peço, se você gostar, se você tiver interesse, deixa seu like, comenta aqui, gente. E se inscreve no canal para vocês verem os próximos vídeos, que eu faço um tour da casa. E ainda tem muita coisa boa para vocês verem aqui no canal. Peço paciência, por favor, porque eu também preciso trabalhar, já que eu não ganho nada com o YouTube aqui. Então, eu preciso trabalhar, fazer a minha parte aqui no YouTube, que eu amo gravar pra vocês. É muito bom pra mim também, depois de tudo que eu passo, voltar no tempo, assistir, ter essa perspectiva é muito bom. Então, eu conto com o apoio de vocês, eu conto com a paciência de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!